Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais fascinantes e, por que não dizer, radicais de Sigmund Freud, a psicose. Sabe, para ele isso não era simplesmente loucura. Era, na verdade, uma peça-chave para a gente entender a própria estrutura da mente humana. Pois é, essa é a pergunta central que guiou o Freud. A psicose não aparece do nada, não é um erro de fabricação do cérebro. Pelo contrário, ela é uma resposta, uma solução, ainda que extrema e desesperada, que a psique encontra para um conflito tão violento que a realidade, essa que a gente compartilha, precisa ser deixada de lado. E para sacar essa solução tão drástica, a gente precisa primeiro entender como Freud organizava o mapa da mente. Ele basicamente desenhou dois grandes caminhos, o da neurose, que é o mais comum, e o da psicose. E o que define qual trilha a mente vai seguir? Bom, tudo começa na origem, a natureza do conflito principal. Olha, e essa diferença é tudo. Pensa na neurose como se fosse uma briga em família, uma guerra civil. A batalha rola dentro de casa, entre o ego, que está tentando lidar com as coisas, e os desejos mais primitivos do id. Agora, na psicose, a guerra é contra o mundo lá fora. O conflito com a realidade externa é tão brutal que o ego, ele simplesmente rompe relações. E para lidar com conflitos tão diferentes, a mente precisa de armas diferentes, né? Freud identificou dois mecanismos de defesa que são a chave de tudo isso. Um para a neurose e outro, bem mais radical, para a psicose. Vamos ver como eles funcionam. Primeiro, a gente tem o recalque, que é o mecanismo clássico da neurose. Imagina varrer uma sujeira para debaixo do tapete. A pessoa esquece um desejo que não pode ter e empurra ele lá para o inconsciente. Claro que essa sujeira não desaparece, né? Ela volta como um sintoma, tipo uma ansiedade que não se sabe de onde vem. Mas o ponto principal é, a pessoa continua com os pés bem firmes na realidade. Agora, na psicose, o mecanismo é outro, a rejeição. E aqui a coisa é muito, mas muito mais violenta. Não é sobre varrer para debaixo do tapete. É sobre demolir uma parede mestra da casa. Um pedaço fundamental da realidade é simplesmente arrancado da estrutura da mente. E o que fica no lugar? Um buraco, um vazio. Só que esse buraco não fica vazio por muito tempo. Aquilo que foi expulso sempre volta, mas não volta como um sintoma disfarçado, não. Volta de fora, de um jeito cru, como uma voz que mais ninguém ouve ou uma certeza que nada abala. E é aqui que está a grande sacada de Freud. O delírio não é a doença. O delírio é a tentativa de cura. É a mente, de um jeito desesperado e até criativo, tentando construir uma nova realidade para preencher aquele buraco e fazer o mundo ter algum sentido de novo. Para a gente entender de verdade essa ideia de reconstrução, não tem jeito melhor do que olhar para o estudo de caso mais famoso de Freud sobre a psicose, o caso do juiz Daniel Paul Schreber. E essa frase do Freud, olha, ela muda completamente o jogo. Ele nos força a enxergar o delírio não como um sinal de que a mente quebrou, mas como a própria ferramenta que ela está usando para se consertar. A mente não está se desfazendo passivamente, ela está lutando ativamente para se reconstruir. Então o Schreber era um juiz muito culto que escreveu um livro detalhando a própria psicose. O delírio dele era incrível. Ele tinha certeza de que estava sendo transformado em mulher por Deus. E a interpretação do Freud? Que tudo isso era uma defesa super complexa contra um desejo homossexual que ele não podia admitir. E aquela sensação de fim do mundo que ele sentia, Freud entendeu aquilo como um resultado dele ter tirado toda a sua energia psíquica, a libido, do mundo. O mundo não tinha acabado de verdade, ele só tinha virado um cenário vazio, sem vida, sem sentido para o Schreber. E essa ideia de retirar a energia do mundo leva a gente direto para outro conceito essencial de Freud para entender a psicose, o narcisismo. Pensa só, toda aquela energia que a gente usa para se conectar com as pessoas, com o trabalho, com o que a gente gosta, na psicose é como se essa energia toda fosse sugada de volta, para dentro. Ela inunda o próprio eu, o próprio ego, e o mundo lá fora fica deserto, sem graça, sem importância nenhuma. E isso explica perfeitamente os sintomas clássicos. A sensação de fim do mundo é exatamente isso. O mundo real se tornando um deserto de energia. A megalomania, aquela ideia de ser o centro do universo, é o que acontece quando toda essa energia é investida de volta no próprio ego. O delírio, então, se torna a única coisa que importa. O único grande projeto para onde toda essa energia represada pode ir. Então, para a gente resumir essa diferença fundamental, na neurose, a pessoa recalca, ela aceita as regras do jogo, mesmo que sofra com elas, e continua na realidade compartilhada. O sintoma é uma espécie de acordo. Já na psicose, o tabuleiro do jogo é virado. Uma regra fundamental é rejeitada, a realidade é demolida e reconstruída, e o delírio é o novo mapa desse mundo novo. Certo.
Tudo isso é muito interessante na teoria, mas o que isso significa na prática? Como um psicanalista deve se portar diante da psicose? E aqui está a lição mais valiosa para a clínica. O objetivo nunca é tentar arrastar a pessoa de volta à força para a nossa realidade, batendo de frente com o delírio dela. Isso, além de não funcionar, é de uma crueldade imensa. O trabalho do analista é outro, é ser como um turista curioso nesse mundo que a pessoa construiu, tentando entender as regras, a geografia, a lógica que opera ali. Isso exige uma escuta completamente diferente. O analista não ouve o delírio para corrigir, mas para entender aquilo como a verdade daquela pessoa, quase como uma metáfora poética do seu sofrimento. A intervenção não é para demolir essa construção, mas sim para ajudar a reforçá-la, a criar pontos de apoio, de estabilidade, para que a pessoa consiga, do jeito dela, voltar a criar laços e habitar o mundo. No fim das contas, a grande lição que Freud nos deixa é essa. A psicose não é a falta de sentido. Pelo contrário, é uma tentativa heróica, desesperada, de criar um sentido novo, de impor uma nova ordem ao caos quando o nosso mundo se torna simplesmente impossível de viver. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem inquietante, né? Se o delírio é uma reconstrução para sobreviver a uma verdade que não se aguenta, o quão sólida é essa nossa realidade que a gente chama de normal? O que será que nós todos estamos deixando de fora para que o nosso mundo continue fazendo sentido? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.